qual as primícias da igreja em Boston, ou as primícias da New Hope em Boston. Deus tem feito promessas lindas para nós. E a cada novo passo, a cada nova movimentação, nós vamos nos reeducando culturalmente, né? Então, por exemplo, o que mais se ouve falar na região é que as pessoas sentem muita fome da palavra, mas eles desaprenderam a viver para ouvir, para comer dessa palavra, né? Então, como nós pregamos no último domingo, só quando Deus se tornar a nossa maior fascinação, absoluta fascinação, pedir para o Senhor, buscar, desejar encontrar, para refletir e aprender. Então esse é um desejo. E existe algo muito sério na Bíblia, quando Jesus está falando aos seus discípulos, e ele fala sobre ele está em discussão, João capítulo 6, sobre o pão que desceu do céu. E eles estão chamando a atenção, dizendo: não, nossos pais comeram desse pão. De que pão o senhor está falando? Aí ele diz: não, esse pão que o pai de vocês comeram, lá no deserto, comeram e morreram. Porque o pão da religiosidade vai levar vocês no máximo ao sepulcro. Mas o pão que sou eu sou o pão vivo que desceu do céu. Então quem come desse pão que sou eu, terá a vida eterna. Aí eles criam uma resistência. E nesse texto de João 6, Jesus menciona 2 vezes uma expressão muito séria. Ele diz assim: em verdade vos digo, que ninguém vem a mim, se o meu Pai não trouxer. Então, no final das contas, qual é a diferença? Só vem os que vieram pela fascinação do Pai, porque o Pai os trouxe. Alguns vêm porque são simpatizantes mesmo, né? E tem dificuldade de se organizar quanto ao tempo para buscar o Senhor. Então, bato na tecla dizendo: até aqui nesse país, o trabalhar demais, além da conta, níveis exaustivos, precisa ser repensado, precisa ser colocado em oração, porque existe uma ação espiritual que nos prende aos afazeres para não sacrificarmos ao Senhor. Foi isso que aconteceu com os hebreus. Quando Moisés chegou e disse: libere o povo porque temos folga durante a semana e queremos ir sacrificar. E a Bíblia diz: e aumentou Faraó o trabalho, para que ninguém tivesse tempo para ir sacrificar. Então não é, são principados espirituais que trabalham. Então aqueles que vieram, Deus abençoe. Vamos orar um pouquinho? Como desejar. Se quiserem dobrar os joelhos, ficar sentados, não tem. Pai, no nome de Jesus, te dou graças por mais esta noite. E este espaço agora se torna a sua casa. É onde a sua palavra está, aonde a sua graça está, onde o seu favor está. Te dou graças por aqueles que já vieram, aqueles que já chegaram. Obrigado por aqueles que se anteciparam e que de uma forma especial, sobrenatural, já estão conectados, meu Deus, com o culto da palavra aqui na New Hope em Boston. Obrigado, meu Deus, porque nós estamos em campanha nesses dias e estamos declarando durante 12 dias que nós teremos 12 meses de vitória em 2020. Obrigado pelos teus filhos que escolheram uma coisa só, e a melhor parte é estar aqui junto da tua palavra, junto do Senhor, porque nos tornamos muito mais igrejas juntos. Somos muito mais a sua igreja quando estamos de alguma forma conectados e nos admoestando-nos uns aos outros em amor. Assim nós seguimos aprendendo da sua palavra, aprendendo do seu querer, aprendendo do seu efetuar. Sabemos que o Senhor está fazendo, sabemos que o Senhor está trabalhando, cremos que o Senhor está agindo, cremos que o Senhor está se movendo e que o seu nome será glorificado em tudo.
Meu Deus, obrigado por aqueles que já chegaram, foi o Senhor quem os trouxe, e eu te agradeço, meu Deus, porque como talvez diria Paulo, vamos nos tornando as primícias, as sementes e as boas sementes que vão sendo plantadas e lançadas, para que um dia possamos viver um sonho aqui nesta cidade, de uma igreja, Senhor, que ama a sua palavra, que ama a vida de oração, de uma igreja apaixonada por pessoas, apaixonadas por tua palavra, apaixonadas pela igreja como um todo. Senhor, nós nos derramamos agora e abrimos o nosso coração como igreja para declarar que só tu és Senhor. Fala conosco através da tua palavra, fala com cada um em particular. Peço que o Senhor alcance aqueles que estão a caminho e que ainda vão chegar, que o Senhor os guarde em paz e em segurança. Senhor, aqueles que gostariam de estar aqui esta noite não podem, o Senhor sabe o porquê, o Senhor sabe o desgaste, o serviço, o trabalho, a necessidade, aquilo que ainda os prende, aquilo que ainda se tornou necessidade da vida deles. Meu Deus, nós estamos ministrando um Deus que supre, um Deus que é Senhor, e nós queremos, fascinados por Ti, voltar à total dependência do Senhor, porque cremos que o Senhor pode fazer. Aqueles que já entendem, Senhor, supre as necessidades e honra a resposta, honra a fé, honra a vida, honra o amor, honra a entrega, honra a devoção dos teus filhos. Senhor, os que vão acompanhar depois pela internet esta mensagem, esse tempo de oração e ministração, que sejam alcançados pelo teu favor, que sejam alcançados pela tua graça, Pai. Nós oramos agora que de alguma forma, meu Deus, no mundo espiritual nós já concordamos e damos ordem. A tua palavra diz que o Senhor entregou chaves à sua igreja, chaves do reino dos céus, e aquilo que nós ligamos na terra é ligado no céu, aquilo que é desligado na terra é desligado no céu, e nós ligamos agora em um tempo de celebração, em um tempo de adoração, em um tempo de amor para com a tua palavra, em um tempo de unidade, em um tempo de reconciliação, em um tempo de graça, em um tempo de vida, em um tempo de abundância. Pai, nós te adoramos. Fala conosco esta noite, nós queremos ouvir a tua voz. Senhor, nós profetizamos no nome de Jesus a tua igreja rompendo em vitória em 2020 para a glória de Deus, no nome de Jesus. Diga graças a Deus. Amém, amém, amém. Graças a Deus. Meus irmãos, Deus abençoe, todos são bem-vindos no nome de Jesus. Abra sua Bíblia comigo, da carta que Paulo escreveu aos Efésios. Glória a Deus. Carta que Paulo escreveu aos Efésios, capítulo de número 6. Efésios, capítulo de número 6, e o verso de número 10. Efésios, capítulo de número 6, e o verso de número 10. Bendito seja o nome do Senhor. Amém, queridos? Amém. São todos bem-vindos no nome de Jesus. Vamos à palavra de Deus. O som está bom para todo mundo me ouve bem, não tem necessidade de mais do que isso. Vamos à palavra de Deus. Efésios 6, versículo 10, diz assim: no demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Independente da sua versão, repita depois de mim. Diga assim: no demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor, e na força do seu poder. Amém. Diga graças a Deus. Graças a Deus. Queridos, 2020 começou já há alguns dias, não? E nós estamos vivendo uma grande expectativa de Deus. Se você
se deixar levar pelos noticiários e por tudo que nos sobrevém, mundialmente falando, sem querer a gente vai se tornando um pouco apocalíptico, e cada um vai arriscando a sua previsão. E hoje, como a internet e as mídias sociais são abertas para todos, tem gente que não perde tempo até para ganhar um pouquinho de visibilidade, like e coisa semelhante, não é? Vai publicando qualquer coisa, gerando qualquer conteúdo, o fim dos tempos está chegando, o sinal dos fins dos tempos e tal. Veja, há uma frase do Billy Graham, muito interessante e curiosa, que ele diz assim, eu li a última página da Bíblia, e garanto a vocês, vai terminar tudo bem, para aqueles que confiam no Senhor. Amém. Então resta um repouso para os filhos de Deus. A parte de Deus vai ser feita, a parte de Deus será bem feita, porque Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. O grande desafio é rompermos em novidade de vida, para que não fiquemos reprovando o ano, porque é a sensação que algumas pessoas têm de que reprovaram o ano. Não, nós somos desafiados a projetar coisas novas, projetar coisas nobres, porque é assim que os nobres fazem. Nobres projetam coisas novas. E nós estamos paralelo às nossas reuniões, quinta-feira, culto da palavra, domingo, culto de celebração. Paralelo a isso, nós começamos no domingo passado também os nossos dias de campanha. Nós chamamos de 12 dias de clamor para 12 meses de vitória em 2020, pedindo ao Senhor que nos ajude. Como nós não temos a flexibilidade de todos os dias aqui, nós estamos alternando nos nossos dias. Então, semana passada foi pelo mês de janeiro, hoje é pelo mês de fevereiro, domingo será por março, e nós vamos clamando a cada dia, projetando, porque nobres projetam coisas novas. E eu preciso deixar aqui em Boston também registrado a segunda ou a primeira mensagem que eu preguei em 2020. Essa mensagem precisa ficar registrada nas minhas mídias sociais. Ela alcançou mais de 10.000 visualizações. Então é uma congregação virtual muito grande, e eu preciso falar sobre isso aqui também, que fique registrado aqui na New Hope em Boston também. Existem algumas atitudes que não só para 2020 precisam estar em nós, atitudes que precisamos tomar para vencer em 2020, não só em 2020, mas para o resto da vida. Isso precisa estar vivo em nós, precisa estar na nossa mente, precisa estar no nosso coração. Então eu quero destacar, é a primeira mensagem que eu preguei em 2020, e isso é compartilhado com vocês, compartilhado aqui, baseado no versículo 10 da carta de Paulo aos Efésios, capítulo 6, no demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. O que nós precisamos? De poder espiritual. E através dessa habilidade, desse poder espiritual, que nós vamos conseguir fluir em vitória em 2020. Algumas coisas precisam ser consideradas. Essa reflexão de hoje, a mensagem de hoje, ela tem uma direção certa. A direção é para todos aqueles que realmente desejam viver uma vida partindo do seu ponto de relacionamento com Deus, de poder espiritual, em crescente desenvolvimento espiritual. Sair de um patamar ou de um nível básico, comum, mas que a sua relação com Deus em 2020 e para o resto da sua vida seja uma relação poderosa espiritualmente falando. Deus quer que nós vivamos poder, Deus quer que tenhamos vida abundante, Deus quer que tenhamos alegria suficiente, Deus quer que tenhamos avivamento pessoal e que o nosso coração se mantenha disponível para viver todos os propósitos de Deus em 2020. Então eu quero considerar algumas coisas que são importantes, e se você quiser anotar, pode anotar, se não quiser não tem problema, pode acompanhar pelas mídias da igreja depois. Atitudes que a partir de agora não só irão atrair poder, irão gerar poder espiritual em nós em 2020, como também o resto da nossa vida daqui para frente. Primeira atitude que nós precisamos ter:
sempre, em todo tempo, em qualquer circunstância, trate o pecado seriamente e não brinque com o pecado. Veja que a nossa relação é uma relação baseada na nossa vida com Deus. Quando Paulo escreve aos Romanos, no capítulo de número 3, no versículo 23, a Bíblia diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. E por causa do pecado há uma consequência. Em Romanos 6 e 23 a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. Perceba que o homem e a mulher sem Deus são capazes das piores atrocidades que se pode imaginar. Basta segundos, não tratando seriamente o pecado, para que em algum momento nós sejamos surpreendidos pela violência da nossa natureza, que é uma natureza em pecado. Por isso que nós precisamos ter a certeza de que nascemos de novo. Quando nós somos gerados de novo, o caráter de Deus em Cristo passa a influenciar o nosso caráter e a nossa forma de viver agora. Já não somos mais tão presas fáceis assim, mas continuamos com o corpo do pecado. Quando Paulo escreve aos Romanos, no capítulo de número 6, ele nos instrui dizendo que quando somos gerados de novo nele, e pelo batismo nas águas somos sepultados semelhante a ele, morremos, saindo do batismo, a semelhança dele, ressuscitados, e a Bíblia diz que então o velho homem, a velha mulher, é gerado em um novo homem, uma nova mulher, porém o corpo do pecado permanece. É por isso que quando você tem o seu espírito na sua relação com Deus, longe de Deus, a sua mente divaga, viaja, o seu coração facilmente pode ser roubado pelas coisas dessa vida. E aí todas as manifestações do pecado, da carne e do erro, prostituição, pornografia, mentira, engano, manipulação, roubo, corrupção, engano de pai, engano de mãe, engano de sociedade, maledicência e outras muitas manifestações de erro que começam simplesmente a fluir. Meu Deus, como é que a minha mente está dominada por isso? Como é que o meu coração está dominado por isso? Porque algumas pessoas não tratam seriamente com o pecado. A gente vai dando nomes confortáveis, a gente vai tentando se ajustar. Não, o que eu tenho na verdade é uma má formação emocional congênita. É porque eu fui muito abandonado, eu fui abandonado, muito maltratado, eu fui desprezado, eu fui incompreendido. É porque na verdade eu tenho um delay emocional. Não, você tem que dar um nome sério para isso. Isso chama-se influência do pecado, que quer nos distanciar, que quer nos separar de Deus. O pecado é o inimigo mais antigo da alma do ser humano. Algumas pessoas confundem, por exemplo, o ato de arrependimento por uma outra expressão, que é o remorso. Gente, tem muita gente frequentando o culto com remorso, mas nunca se arrependeram. É diferente o sentimento. O remorso é o sentimento que você tem de que aquilo foi ruim, mas semana que vem você faz de novo. E o arrependimento é a mudança de vida e a certeza que você tem que aquilo foi esquecido, vencido e deixado. E para tratar o pecado, não adianta dizer, não, é porque os meus pais não foram muito claros e eu estou com desvio de caráter. Não, chame pelo nome, diga, eu sou invejoso, eu quero as coisas das pessoas. Se for necessário, eu passo por cima de alguém e até mato. Você tem que chamar pelo nome. Não, é que eu tenho limites para dizer coisa séria. Não, você é mentiroso. Não, é porque eu tenho dificuldade para aceitar o sucesso do outro. Só que eu tenho uma dificuldade para aceitar e dizer que eu... Não, você é orgulhoso. Se você quer realmente o 2020 e daqui para frente
desenvolver poder espiritual, trate o pecado seriamente e chame ele pelo nome. Diante de Deus, na Bíblia isso é chamado de Peniel. É quando Jacó vai à presença de Deus, ele diz: qual é o seu nome? Não, eu preciso dar um nome. É o nome. Qual o nome? É aquele nome que só eu e você sabe. Porque às vezes o nome dentro de casa é pai, mas diante de Deus é promíscuo. O nome dentro de casa é filho, é filha, vai na escola é engano e manipulação. O nome dentro da igreja é cantor, tocador, pastor, mas fora é promiscuidade, engano e manipulação. É esse nome: enganador, trapaceiro, manipulador. Tem hora que você tem que chegar na presença de Deus e dizer: Deus, acabou de chegar o engano. Deus, aqui quem fala é a própria mentira em pessoa. Aqui quem fala é a manipulação, é a inveja, é o orgulho materializado em gente. Sou eu. Quando você chama pelo nome, trata pelo nome, ali começa a verdade de Deus para te curar. Como nós recebemos poder espiritual em 2020, trate o pecado seriamente, e quando vier a presença de Deus, chame ele pelo nome, porque diante de Deus não tem como se esconder. A Bíblia diz em Romanos 6:23 que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A primeira epístola de João, no capítulo 1, versículo 9, diz que se nós confessarmos os nossos pecados a Ele, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda a imundícia. A primeira epístola de João, no capítulo 3, versículo 8, diz: aquele que vive cometendo pecado é filho do diabo, porque o diabo peca desde o princípio, ponto e vírgula. Mas para isso se manifestou o Filho de Deus, para desfazer todas as obras do diabo, e a vitória nossa pelo sangue de Jesus. Quer vencer em 2020? Trate o pecado seriamente. Diga graças a Deus. Graças a Deus. Segunda atitude para vencer em 2020. Uma das ministrações, se eu não me engano, a primeira que fiz da série Suficiência de Cristo, e não terminamos ainda, eu falei sobre Paulo. Paulo escreve aos Filipenses no capítulo 3, versículos 7 e 8, e ele diz assim: tudo aquilo que para mim tinha valor, que eu pensei que tinha valor, eu reputei como nada, e tudo aquilo que eu perdi, no final das contas, era para mim menos que lixo, ou menos que escória, não era nada, porque o bem mais precioso que eu encontrei era Cristo. E eu fiquei impressionado, ovacionado, fascinado pelo conhecimento de Cristo, pela sabedoria de Cristo. Então, o conselho que eu dou, segunda atitude para vencermos em 2020: não seja dono de coisa alguma. Escute isso. Não seja dono de coisa alguma. Desapegue. Desapegue. Como é que é isso, pastor? Não significa que você não deva possuir as coisas, mas você precisa se livrar do senso de possuir a qualquer custo. E aí se esvai em força, em ânimo, em paz, distante da família, distante da esposa, distante dos filhos, distante da igreja. Meu Deus, a casa é enorme, mas não tem gente em família dentro dela. O dinheiro do banco é incrível, mas não há laços que se conectam com os filhos. Meu Deus, a riqueza é incomparável, mas a casa está completamente sem graça e sem expressão. Esse senso de possuir a qualquer coisa, essa posse desenfreada das coisas, gera uma confusão, gera um embaraço dentro da gente. Para todo filho de Deus, a base do nosso relacionamento com Deus é a confiança. Entrega teu caminho ao Senhor, confia nele, Ele tudo fará. É muito fácil, porque o desespero, a ausência da oração, o distanciamento da palavra, o apego às coisas, a necessidade de possessão,
Porque eu saí de um lugar para ir para um outro lugar, com o sonho de prosperar, e prosperar muito, e contar até para os meus parentes que eu estou muito mais abastado do que antes, porque eu tive a coragem de emigrar. Então vamos a qualquer custo mostrar que estamos muito bem. Tem gente sufocada, desesperada. Cheguei aqui há 4 meses para 5 meses. O que eu tenho de casos de pessoas jogadas para fora da casa de parentes, passando frio e gelo, mesmo depois de terem conquistado tantas coisas, não sabem acolher os outros. Para algumas pessoas, a mínima ideia de perder, qualquer que seja, qualquer coisa, é motivo de desespero. Enquanto você achar que é dono de tudo e que possui tudo, você só vai olhar para suas mãos. Quando você desapegar e deixar de olhar para suas mãos, você vai voltar a olhar para Ele e reconhecer que é Ele que faz. E disse Paulo: a minha sorte foi ter perdido tudo, porque tudo aquilo que eu reputava valor, então perdi. No final das contas, não tinha valor algum, porque quem ficou comigo foi o que realmente valia a pena. Ele ficou comigo. Então eu estou impressionado com o conhecimento de Cristo. Em 2020, trate o pecado seriamente, e em 2020 possua as coisas. Coma o melhor dessa terra. É o que a Bíblia diz: quem crê e ouve, come o melhor dessa terra. Mas não fique escravo ao senso de possuir a qualquer coisa. Creia que Deus está fazendo, e Ele está no controle absoluto de todas as coisas. Em 2020, atitudes para vivermos, experimentarmos poder espiritual. Do que mais nós tememos? No fundo, o que mais nós tememos não é nem tanto perder as coisas, casa, carro, investimento, companhia, crises, meu Deus. Às vezes, com muita ansiedade e com um senso de posse, nós nos envolvemos numa economia estranha para nós, que precisa ser estudada, acompanhada, entendida. Há tantas responsabilidades com companhias, que algumas pessoas, no intuito de eu preciso de uma forma, de um meio. Um dia eu perguntei para um amigo: por que você abriu essa companhia? Porque eu posso comprar caminhonetas com preço e um juro mais baixo. Se você abriu companhia para comprar caminhonetas, e há uma série de responsabilidades em torno disso. O que mais nós tememos? Que em algum momento a nossa reputação seja manchada. Esse é o nosso desespero. Ah, meu Deus, a minha reputação. Enquanto você permanecer nele, enquanto você permanecer em Deus, Ele sempre será a sua defesa. E ainda que a vida lhe surpreenda, ainda que você seja pego de surpresa, alterações econômicas, alterações de lei, alterações de governo, meu Deus, sobrecargas financeiras, má administração, um excesso, uma falta, um equívoco, uma decisão errada, e você tem a sensação de que por alguma razão você ficou exposto. Atitudes para vencer em 2020. Se você está nele, nunca se defenda. Confie nele. Amém. Nunca se defenda. Confie nele. A reputação, quando ela é tocada, quando ela corre o risco de ser manchada, nos coloca em desespero. E a gente quer a qualquer custo ir a fundo da história. Quem disse, quem falou, quem acusou, quem apontou, da onde veio essa história, eu preciso provar que isso não existe. Isso é quase que impossível, isso é quase que insuportável. Há quem diga que tentar ajustar ou organizar ou trazer de volta uma reputação que foi tocada é como você encontrar a pena de um passarinho no jardim e pela pena olhar para o revoar de pássaros e tentar imaginar de qual passarinho aquela pena pertence. É quase que impossível você conseguir fazer isso. É por isso que, mesmo que nós sejamos surpreendidos na nossa natureza, na nossa humanidade, e damos um passo em falso, tomamos uma atitude que não precisava, tomamos uma atitude errada, fazemos uma escolha equivocada, nos aliançamos com pessoas que não deveríamos ter nos aliançado, então, oferecemos a oportunidade de que algumas pessoas tenham acesso ao nosso coração e não podiam ter acesso.
A nossa mente é violada, o coração foi violado, a sua sinceridade foi violada, a sua gentileza foi violada, a sua disposição em pedir ajuda foi mal compreendida, então a sua reputação foi tocada. Em 2020, não se defenda, confia naquele que está em cima e tudo vê. Deus está trabalhando e Ele tudo vê. Olha o que a Bíblia diz no livro do Êxodo, esse texto é maravilhoso. Livro do Êxodo, capítulo de número 23. Eu preciso citá-lo para você, do versículo de número 1 ao 9. Preste atenção, porque nós temos aqui os dois lados: aquele que sofre a reputação e aqueles que são tentados a entrar no jogo o jogo de manchar e destruir a reputação de alguém. Então olha os preceitos do Senhor. Veja o que esse texto fala. Ele fala sobre a injustiça e fala sobre a falsa testemunha. Em 2020, Êxodo capítulo 23, versículo 1: não admitirás falso boato, e não porás a tua mão com ímpio, para seres testemunha falsa. Não seguirás a multidão para fazeres o mal, nem numa demanda falarás, tomando parte com a maioria para torcer o direito daquele que é menos favorecido. Nem ao pobre favorecerás na sua demanda. Se encontrares o boi do teu inimigo, ou o jumento desgarrado, sem falta lhe conduzirás. Se vires o jumento daquele que te odeia caído debaixo da sua carga, deixará pois de ajudá-lo? Certamente o ajudarás a levantá-lo. Não perverterás o direito do teu pobre na tua demanda. De palavras de falsidade te afastarás, e não matarás o inocente e o justo, porque não justificarei o ímpio. Também suborno não tomarás, porque o suborno cega os que têm vista e perverte as palavras dos justos. Também não oprimirás o estrangeiro, pois vós conheceis o coração do estrangeiro, pois foste estrangeiros na terra do Egito. Agora olha o versículo 22 do capítulo 23. Mas se diligentemente ouvires a minha voz e fizeres tudo o que eu disser, então serei inimigo dos teus inimigos, e serei adversário dos teus adversários. Diga glória a Deus. Não entre na demanda, não participe, não parta de você a acusação, não saia de você a mancha da reputação. E se a mancha da reputação recair sobre você porque alguém não entendeu esse princípio, esconda-se em Deus. A partir de 2020, esconda-se em Deus, porque enquanto você estiver em Deus, os teus inimigos serão inimigos de Deus, e os teus adversários serão adversários de Deus. Quantos podem dizer glória a Deus? Aleluia! Atitudes para vencermos em 2020. Primeiro, trate o pecado seriamente. Segundo, não seja dono de coisa nenhuma, não fique apegado ao excesso de querer ter a qualquer custo. Terceiro, não se defenda, esconda-se em Deus. Ainda que tentarem manchar sua reputação, esconda-se em Deus. Quarto, primeira epístola de Pedro, capítulo de número 4, versículo de número 8. Primeira epístola de Pedro, capítulo de número 4, versículo de número 8. Olha o que a Bíblia diz: mas, sobretudo, tende ardentemente amor uns para com os outros, porque o amor cobrirá uma multidão de pecados. Olha o que ele está dizendo: tende uns para com os outros um ardente amor, o nível de misericórdia sem precedentes, porque o amor pode encobrir uma multidão de pecados. Em 2020, daqui em diante, para o resto da sua vida, nunca passe adiante alguma coisa que irá prejudicar alguém. Não se envolva, não coloque a mão. Se chegar em você, tenha a atitude. A história chegou em você, bateu em você, espirrou em você, dizendo: você viu o que foi feito, você viu o que fizeram. Pois bem, pega essa história,
abra uma cova no fundo da sua casa, enterre essa história ali e diga: essa história morreu comigo. Porque fofoqueiros não têm favor de Deus. Fofoqueiros para Deus são como ímpios. Se você tem acesso a alguma situação que vai obstruir, destruir, denegrir, manchar, parar, ferir, tocar a casa, a família, não passe para frente, porque você não é juiz das coisas. Existe um Deus que é justo juiz. Quando nós queremos fazer justiça com as nossas mãos, nós estamos dizendo para Deus: o Senhor não sabe cuidar das coisas de juiz, eu me tornarei juiz agora. E nós sabemos que a palavra de Deus nos informa ao contrário. No Evangelho de Mateus, capítulo de número 7, versículo de número 2: cuidado, não julgueis, para que não sejam julgados, porque com o mesmo julgo que você julgar, você vai ser julgado. Você nunca sabe do instante em que aquela pessoa está arrependida. A graça de Jesus é tão incrível. Eu sei que todos nós temos senso de justiça. Quando você olha e vê uma circunstância, você olha e diz: se depender disso, se eu pudesse julgar, eu matava. Se eu pudesse julgar, eu condenava. Eu nunca esqueço de um livro que se tornou polêmico, mas o pessoal gosta de discutir a polêmica, mas não fica filtrando as coisas boas. Eu sempre conto esse episódio do livro A Cabana, e depois tem um filme também, A Cabana. Sempre cito isso, que é a história de um cidadão, o Mark, saiu com seus filhos, um começou a se afogar no lago, a filha diz: pai, fulano está se afogando. Ele corre para salvar o filho do meio. Quando ele volta, a bebezinha, a menina, acho que 5, 6 anos de idade, talvez nem isso, que ficou na cabana, 3 anos de idade, né? 3 anos, obrigado, Karen. De 3 anos de idade, que ficou lá na barraquinha, ela sumiu, desapareceu. Descobriram então que ela foi sequestrada por um serial killer, foi usada, violentada e morta. Aí ele entra em crise com Deus, e aí ele quer abandonar Deus de qualquer jeito, e de repente ele é absorvido por Deus, absorvido pela glória de Deus, absorvido pelo Pai, pelo Filho, pelo Espírito Santo, e vai tendo instruções incríveis, e tudo gira em torno do perdão, da misericórdia. Tudo gira em torno do perdão, da misericórdia. E existe um momento em que ele entra na sala da justiça de Deus, e a Sofia está lá. Aquela atriz é brasileira, inclusive. A Sofia, a justiça de Deus. Sabe aquela mulher no símbolo de direito? Aquela mulher com faixa nos olhos e a balança na mão? Aquela é a Sofia, é a justiça. Aí ele entra e diz assim: eu queria mesmo encontrar você, justiça de Deus, né? Acréscimo do orador aqui: justiça de Deus e tal. Aonde vocês estavam? Como pode um Deus, uma menininha de 3 anos, sequestrada, violentada, abusada, morta, vocês não fazem nada? Que justiça é essa? Aí a justiça faz uma troca com ele e diz: então vamos fazer o seguinte, ocupa o nosso lugar, vem ser justiça você, vem experimentar a justiça você, porque exatamente agora a justiça é essa. Lhe restam 2 filhos, um irá para o inferno e outro irá para o céu. Basta você decidir quem vai para o inferno e quem vai para o céu. Ele diz: não quero essa decisão, porque se for para mandar um filho meu para o inferno, eu prefiro morrer. Aí a justiça falou: agora você entende como a gente trabalha. Se for para mandar alguém para o inferno, nós preferimos morrer. Então sai daqui e vai perdoar o assassino da sua filha, porque a sua filha já está comigo, e ele também precisa ter a chance de me conhecer como Deus. Quem disse que seria fácil? Toma a sua cruz. Essa é a nossa vida, a exemplo dele. Quer ter êxito, quer ter sucesso em 2020, o resto da sua vida? Chegou notícia ruim em você? Chegou em você, de graças a Deus chegou em você. Que bom que chegou em mim, que eu vou enterrá-la agora, e daqui ela não sai. É exemplo de Cristo. Muita gente no uso da sua vaidade, no uso do seu orgulho: não, eu vou proteger o meu nome. Em nome de proteger o seu nome, perderam casamento, família, filhos, igrejas e empresas inteiras, porque protegeram o seu nome. O nome dele ficou intacto, mas a empresa faliu, o casamento ruiu, a igreja acabou. Cristo fez diferente. Eu assumo a culpa, eu vou para a cruz e salvo o mundo todo. Amém. Morre comigo a culpa de todos eles. Isso é muito forte. O velho Adão disse o seguinte: a culpa é a mulher que o Senhor me deu.
O outro e último Adão diz: a culpa está sobre mim, salva a esposa que o Senhor me confiou. Existe uma lei no relacionamento conjugal chamada lei do 100%. Chega um nível de discussão e de desencontro e de desequilíbrio que alguém no casamento tem que assumir a lei do 100%. É por causa disso, você tem razão. A culpa é sua, você tem razão. Viu o que você fez? Fiz. Viu o que aconteceu? Aconteceu. Chega uma hora que as acusações vão parar. Você assumiu 100%. Com o passar dos dias, a consciência, que é um instrumento poderoso de Deus na vida de cada ser humano, vai martelar naquele que cometeu o excesso. Em algum momento você vai ouvir: desculpa, eu me excedi. Percebe? Mas você rompeu, você segurou no 100% e não rompeu com tudo. A graça de Deus é tão incrível que quando uma pessoa comete um delito, o que acontece, pastor? Depois que eu nasci de novo, por que eu cometo pecados? Porque em algum momento a sua mente está tão vazia de Deus que você esquece que nasceu de novo e você deixa fluir aquilo que você é. Aí você se assusta: meu Deus, e agora? O que é que eu fiz? Quando você, o primeiro ato de arrependimento imediato, faz Deus olhar para você e diz: do que a gente está falando? Porque Deus simplesmente apaga. Ele nos lavou. No primeiro momento que você diz: meu Deus, me perdoa, já está feito. Então, se alguém comete um delito e eu sigo levando esse delito adiante, a pessoa está curada, restaurada, e eu me tornei feiticeiro pela atitude da murmuração. Percebe? A Bíblia diz no livro do Apocalipse, capítulo 12, versículo 10, que o diabo é acusador dos nossos irmãos. E na primeira epístola de João, capítulo 2, versículo 1 diz: filhinhos, não pequeis, porém, se vocês pecarem, temos um advogado, fiel e justo, Cristo Jesus, diante de Deus, para nos defender. Se o espírito de Satanás é que acusa, e o espírito de Deus é quem nos defende em Cristo, quando você acusa alguém, que espírito opera em você? O espírito do diabo. Porque aquele que já cometeu o delito, ou que cometeu o delito, no primeiro momento, a pessoa não precisa ser exposta, porque antigamente a religião fazia o quê? Disciplina. 6 meses, 10 meses, 10 anos, 1 ano, 200 anos de disciplina. E o cara ficava exposto, ia diante da congregação: é porque eu cometi tal delito, e o povo, somos mais santos. A partir do momento que a pessoa diz: Senhor, não precisa de nenhuma outra disciplina, a consciência dela já é peso de dor suficiente, martelando dentro dele. E aqueles que não têm força espiritual, emocional interna, sofrem por dias, meses e até anos, porque todas as vezes que lembra dói. Percebe? Fica muito mais fácil quando a gente ama intensamente, porque o amor cobre uma multidão de pecados. Em 2020, trate o pecado seriamente. Em 2020, não seja dono de coisa alguma. Possua as coisas, mas não seja dominado pelo senso de ter. Em 2020, não se defenda. Por mais exposta que fique a sua reputação, se você está em Deus, não se defenda. Ele será o teu Senhor, o teu justo juiz. Em 2020, não passe para frente nada que irá prejudicar as pessoas. Por trás de um homem tem uma esposa, por trás de uma esposa tem filhos, por trás de uma família tem uma casa, um lar, tem uns sonhos, tem uma companhia, tem uma igreja. Não passe adiante, porque a graça de Jesus é suficiente para recuperar imediatamente. E em último lugar, a partir de agora, em 2020 e para o resto da sua vida, não aceite glória por nada. A Ele seja a glória para sempre. Foi Ele quem fez, foi Ele quem deu, foi Ele quem abriu. A Bíblia diz no livro do profeta Isaías, capítulo de número 42, versículo de número 8, que Deus é zeloso da sua glória e Ele não dá a sua glória para ninguém. Não seja tentado, no mínimo ato de servir, porque tem gente que não basta servir, ele precisa ser anunciado como aquele que está cumprindo o serviço.
Não aceite glória por nada. Dê a Ele toda a glória, dê a Ele toda a honra, dê a Ele todo o louvor, dê a Ele toda a adoração. E eu termino citando o Salmo de número 100, versículos de número 2 e 3. Salmos de número 100, versículos 2 e 3. Diz assim: servi ao Senhor com alegria, e apresentai-vos a Ele com cântico. Sabei que o Senhor é Deus, foi Ele que nos fez, não nós a nós mesmos. Somos povo seu e ovelhas do seu pasto. Bendito seja o nome do Senhor. Não aceite glória por nada, por nada. A Deus seja a glória. Ele é quem fez, Ele me ajudou, Ele me deu ar pela manhã, me deitei, me levantei, porque só Ele me fez repousar em segurança. E a Ele seja a glória, a Ele seja a graça para todos sempre. Meu filho Arthur completou 16 anos agora, domingo, dia 5. E ele levanta de madrugada. Às vezes a gente não precisa avisar que nós estamos na oração da campanha das 3 da manhã. E nós ouvimos quando ele liga o louvor dele dentro do quarto às 3 da manhã. E ele está naquela fase de amor, de oração. Então ele enche a casa com clamor. E às vezes ele sai do quarto, entra no nosso quarto e diz: pai, eu estou tão faminto por Deus, eu estou tão desejoso de Deus. Como que eu faço para eu conhecer mais de Deus? Não aceite glória por nada. Se encha dele, seja fascinado por ele. Percebe que isso tem a ver com a gente. E eu encerro aqui. Quando o jovem rico se aproxima de Jesus e diz: mestre, bom mestre, que bem eu devo fazer para herdar a vida eterna? Jesus olha para ele e diz assim: por que você me chama de bom? Se existe um só que é bom, nosso Deus que está nos céus. E se você quer chamar alguém de pai, alguém de bom, chame Deus. Ele é pai, Ele é bom, Ele está nos céus. O jovem rico pergunta sobre a vida eterna: que bem eu farei para herdar? Veja que presunção. Ele acha que pode comprar. Quanto custa? Que bem eu devo fazer? O que mais eu preciso fazer? E nas entrelinhas Jesus estava dizendo: para a vida eterna você não faz nada, sou eu que faço. É como se Jesus estivesse dizendo: agora você quer morrer no meu lugar? Sou eu que morro e você aceita, não tem que fazer nada pela vida eterna, você só tem que aceitar. Aí Jesus responde para ele estrategicamente: agora, se você quer se dar bem na vida, Jesus não diz vida eterna, Ele diz vida aqui. Cumpra os mandamentos. E Ele diz quais? E ele não percebe que os 10 mandamentos são divididos em 2 grupos. 6 aspectos dos 10 mandamentos diz respeito à relação dos homens entre os homens, e só 4 da relação do homem com Deus. Jesus não cita a relação do homem com Deus. Ele diz: você quer estar bem nessa vida? Cumpra os mandamentos. Quais? Honra teu pai e tua mãe, relação humana. Não cobiça as coisas dos outros, não deseje ter as coisas dos outros, não mate, não roube e não dê falsos testemunhos. Não mexa naquilo que não é seu, não deseja que não te pertence, pare de falar mentira, não mate ninguém, não se envolva naquilo que você não foi chamado. Você vai se dar bem na vida dos homens. Percebe? Só isso. Aí o rapaz olha para Jesus e diz: Senhor, tudo isso tenho feito desde a minha mocidade. Ele ainda era um menino. Essa é a sensação de um indivíduo novo na sua relação com Deus, achar que só porque frequentou alguns cultos, só porque conhece algumas músicas de adoração, já tem tudo. Tudo isso tenho feito desde a minha mocidade. Eu não estou lembrando, resta-me alguma coisa. Jesus citou só 6, faltava 4, que é a relação do homem com Deus. Resta: somente a Deus adorarás, somente a Deus servirás, somente a Ele prestará cultos, e nunca terás diante de você uma imagem de escultura. Ele está dizendo: não importa você ser muito gente boa com os homens, se você não tiver um culto para Deus, pode ser mais gente boa possível, você perdeu tudo. Seja bom com as pessoas, mas seja incrível na sua relação com Deus. Aí ele pergunta assim: como é que eu melhoro a minha relação com Deus? Simples: vende tudo que você tem e dá para os pobres e me siga.
um senso de posse, de controle. E a Bíblia diz que ele possuía muitos bens. E a Bíblia diz, e negou, deixou de seguir a Jesus. E a Bíblia diz assim, e ele voltou triste pelo caminho, porque não tem alegria que se sustente sem Cristo. Não tem alegria que se sustente sem Jesus. Você vai voltar triste pelo caminho. E a Bíblia diz que Jesus então morre, ressuscita, vai ao céu. 70 anos se passam. Aquele moço tinha aproximadamente entre 16 e 17 anos. Provavelmente ele atingiu a idade de 75 a 80 anos. No ano 70 depois de Cristo, Jerusalém foi destruída e todos os ricos daquele tempo foram dizimados. Ele perdeu tudo e ainda perdeu o céu. Paulo um dia disse, a minha sorte foi ter perdido tudo aquele dia, porque fiquei com o céu. Aleluia. E fiquei com Deus. Percebe? Quero orar por você. Você conhece alguém que é muito gente boa? Pode ficar de pé comigo. Você conhece pessoas que são pessoas boas? Não, pastor, conheço uma família que só falta ser crente. Não, ninguém bebe lá, ninguém fuma lá. Inclusive os meninos nem namoram. Pensa nos filhos educados. Não tem vícios nem discussão. Eles estão juntos há mais de 40 anos. São família perfeita. Você percebe que tem casas e famílias muito mais perfeitas do que algumas famílias que frequentam a igreja? Então por que você tem que vir aqui? Porque não basta ser gente boa, nem ser uma família perfeita, se você não tiver um culto para Ele. Se você não tiver uma congregação mútua para se admoestar em amor, perdeu tudo. Porque amar é a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Não pode se inverter isso aqui. Tem gente que é muito bom com as pessoas, mas é muito ruim com Deus. Tem gente que se esconde atrás de cesta básica, ajuda pobre, obra missionária. Constrói igreja, mas é escravo de prostituição. Ajuda missionários, mas tem problemas com mentira. Constrói coisas no fim do mundo, mas tem dificuldade com o seu caráter na relação com Deus. O seu culto é fraco. Perdeu tudo. Nós estamos em campanha. Quantos estão em campanha comigo? Hoje, nesta quinta-feira, nós vamos orar e clamar pelo mês de fevereiro de 2020. E assim sucessivamente. Domingo vai ser março, na outra quinta-feira vai ser abril, na outra quinta-feira vai ser domingo, vai ser maio, na outra quinta-feira vai ser junho, no domingo vai ser julho. E assim nós vamos a cada reunião clamarmos, porque nobres projetam coisas nobres e por isso eles estão de pé. Se você crê, pega o envelope nas mãos, fecha os teus olhos. Nós vamos orar agora, porque eu creio que o Senhor vai fazer, creio que o Senhor vai nos surpreender. Pai, no nome de Jesus, estamos aqui, Senhor, em Boston, como o Senhor disse que seria. Estamos aqui na New Hope Community Church. Estamos aqui como família da Aba Boston. Nós estamos agora, Senhor, profetizando no nome de Jesus, que 2020, a década da glória de Deus, se inicia e vai fluir através de nós. Senhor, nós confiamos que aquilo que o Senhor tem para fazer será bem feito segundo a sua vontade. Nós então queremos fazer a nossa parte, e como igreja nós oramos agora e em campanha, clamamos esta noite pelo mês de fevereiro de 2020, e já clamamos por antecipação, que a tua intervenção, que a tua ação, que a tua misericórdia, que o teu favor entre na vida dos teus filhos, na casa, na família. Nós estamos pedindo uma intervenção na relação espiritual deles contigo. Nós estamos pedindo uma intervenção familiar, um milagre na casa e na família. Nós estamos pedindo, meu Deus, uma intervenção nas finanças dos teus filhos. Estamos pedindo pelos projetos pessoais dos teus filhos. Nós estamos pedindo, meu Deus, por aquilo que está depositado no altar, pela vida profissional dos teus filhos, por todo o investimento, por toda a esperança, por toda a expectativa. Senhor, esta nação se tornou a segunda casa dos teus filhos, se tornou a segunda chance, a segunda oportunidade de milhares e milhares de pessoas. Por isso nós abençoamos os Estados Unidos, nós abençoamos o presidente Trump, nós abençoamos, meu Deus, todos aqueles que a favor ou contra estão na cadeira de lei e autoridade. A tua palavra diz que feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Senhor, trabalha nas leis, trabalha, meu Deus, em todo
toda forma e de toda forma, para abençoar os sinceros e os verdadeiros nesta nação. Senhor, nós consagramos o ano de 2020, consagramos a década da glória de Deus, querendo o Senhor, porque nós o esperamos ainda hoje. Senhor, eu oro pelos teus filhos, e que a partir de agora já comece um tempo de surpresas. Senhor, nós clamamos semana passada por janeiro, e já estamos no mês de janeiro, no dia 9, pedindo que o Senhor faça, pedindo que o Senhor mova, pedindo que o Senhor haja pela vida dos teus filhos. Senhor, que os seus filhos se encontrem espiritualmente, se encontrem como família, se encontrem financeiramente este ano, que os seus filhos se encontrem profissionalmente, que os teus filhos se encontrem pessoalmente este ano. Pai, nós oramos em campanha agora, em concordância, em unidade agora, no nome de Jesus. Pedimos que a palavra que nós ouvimos esta noite fique impregnada em nós, esteja agora escrita nas tábuas do nosso coração, que não saia da nossa mente. Senhor, nos levantaremos em atitude de testemunho que manifestará a sua glória. Por isso nós oramos, por isso nós te adoramos, no nome de Jesus, para a glória de Deus. Quantos podem dizer glória a Deus? Quantos podem dizer aleluia? Se sobrou espaço na sua mão, quem pode aplaudir a Jesus? A Ele seja a glória para sempre. Diga graças a Deus. Aleluia. Tome o seu assento adorando a Jesus. Deus seja louvado. Você está feliz? Diga graças a Deus. Amém. Queridos, todas as quintas-feiras e todos os domingos à noite eu estaria aqui ministrando ao Senhor uma palavra sobre a sua vida, crendo que nós viveremos o melhor tempo das nossas vidas. Amém. Eu volto a dizer, se você conhece alguém que gosta da palavra, que ama a palavra, que está parado, desigrejado, desviado, não crente, convide-o para vir, convide-o para estar aqui. Ao longo desse ano vamos pedir ao Senhor que nos dê líderes para as nossas casas de paz, que são estruturas de evangelização em campanhas que fazemos ao longo de 7 dias, 7 semanas, melhor dizendo, nas casas de pessoas não crentes que pedem ajuda. É ali que nós nos ajudamos em casa. Alguns estão tão fracos que não conseguem sair de casa para vir à igreja. Então nós vamos levar a igreja até lá, através da vida de líderes que o Senhor vai nos dar. E viveremos o melhor tempo das nossas vidas. Você acredita nisso? Diga graças a Deus. Por favor, eu conto com você a cada reunião. Hoje é o segundo dia da nossa campanha. Iremos, como eu disse, alternadamente até o final. Domingo estaremos aqui para a glória de Deus. Amém? Eu quero convidar você para nós dizimarmos e ofertarmos na casa do Senhor. E dentro dos próximos 2 ou 3 minutos nós já vamos para casa. Pastor Rogério, ou Pira, cadê o Pira? Pira, vamos lá, nos ajude, servindo os nossos irmãos com envelopes. Glória a Deus. Eu encorajo você. Lembrando que alguns envelopes estão em brancos, porque nós mandamos para uma gráfica e ela nos deu alguns dias, né, pastor Rogério? Uma semana, parece. Para chegar os envelopes personalizados, mandamos em gráfica. E aí então, mas não tem problema, você coloca o seu nome, o nome completo, e nós vamos deixar registrados, por favor. Glória a Deus. O Senhor está movendo, o Senhor está trabalhando. Temos algumas pessoas que a partir do dia 19, com a habilidade de louvar, adorar, glorificar ao Senhor, tocar, vão começar a nos ajudar aqui. Nós teremos reuniões cada vez mais agradáveis, adorando ao Senhor com tudo. Volto a dizer, nós nos tornamos primícias, né? Primícias de um sonho que o Senhor chamou de New Hope Community Church. Apóstolo, essa expressão Abba, essa expressão Pai, uma expressão que acolhe. Nós que cremos que a New Hope aqui em Boston vai ser uma casa acolhedora para centenas e centenas de pessoas. Vamos juntos no nome de Jesus. Pode trazer uma aqui para mim, por favor? Pode trazer uma aqui para mim, por favor?
Graças a Deus. Obrigado. Minha esposa não pode estar aqui conosco hoje. A campanha lá em Marlboro está sendo diária, todos os dias. Então vai do dia 2 ao dia 13. E ela está lá dando suporte. Nós estamos tendo lá na região, para a região de Marlboro, uma frequência muito boa, muito interessante. Então as famílias que estão lá estão sendo atendidas. Nós estamos agora focando com o nosso coração as famílias desta área, desta região. E cremos que em breve o Senhor nos dará um corpo, uma estrutura maravilhosa para a glória de Deus. Amém? Na próxima semana, eu acredito que domingo já, eu vou disponibilizar alguns panfletos coloridos e alguns cartazes. E vou pedir a gentileza dos que puderem, nas áreas comuns para brasileiros, língua portuguesa, deixar cartazes, deixar panfletos, para que então nós possamos mostrar um pouquinho mais aonde nós estamos, né? Estamos sendo um pouco discretos, para que eu não quero dar a impressão de que a gente está roubando gente, o espaço das pessoas. Então a descrição é só por essa razão. Não vamos conquistar nada porque temos uma estratégia inteligente, porque vai tirar, vai fazer, vai mover, ou vai articular e ninguém vai ver. Não. É o Senhor quem vai fazer. Então aos poucos a gente mostra onde estamos e aqueles que têm necessidade vão ver. Tá bom? Vamos estar em pé? Vamos lá? A gente vai dizimar e ofertar e já terminar. Levante seu envelope comigo. Glória a Deus. Pai, eu te dou graças pela vida dos teus filhos e pela generosidade deles para com esta obra. Supre, meu Deus, a necessidade deles, que não falte. Obrigado porque eles entenderam. Nós completamos o nosso culto com a nossa generosidade. Antes do Senhor aceitar a oferta, o Senhor já aceitou o ofertante. O Senhor não busca adoração, o Senhor busca o adorador. E quando ele vem, a adoração acontece. Quando o ofertante vem, a oferta também vem, também está. O Senhor não busca a casa que nós construímos para o Senhor. O Senhor busca o que a gente faz ali dentro daquele espaço. O nosso culto ao Senhor. Eu abençoo os teus filhos e peço por aqueles que têm alguma dificuldade financeira, que o Senhor use de misericórdia. No nome de Jesus, diga graças a Deus. Graças a Deus. Amém. Vamos ofertar? Aleluia. Obrigado, queridos. Deus abençoe. Obrigado a todos. Nós vamos terminar a nossa reunião. Lembrando que domingo sempre tem uma cantina maravilhosa. Não é nem uma cantina, é praticamente um restaurante gourmet. O meu sonho assim, para com a igreja, é um dia termos um lugar em que nós tenhamos uma recepção gourmet na entrada do prédio. Não é cantina. É um negócio que você vai pedir um café expresso italiano. Meu Deus. Sem ostentar, porque isso não tem necessidade. Você vai comer um croissant. Você vai, eu não sei falar outras coisas, mas você vai pedir coisas assim agradáveis. Você vai ter um espaço que você vai poder sentar e dizer, poxa, que legal, que bom estar aqui. Quando é? É pão de queijo? A gente faz, o pessoal de Valadares não é fácil, mas a gente supra a necessidade deles. Tá? Mas você imagina que legal? Imagina, em São Paulo, a Starbucks fez um convênio com livrarias. Então, quando você entra na livraria, o Starbucks está junto com a livraria. Então, você pode comprar um livro, ler um livro, tomar um café, sentar ali do lado. Isso é muito chique, cara. Agora, imagina associar isso aí, e daqui a pouco você está tão cheio que você fala, não vou nem tomar café, eu vou orar, porque o templo está ali do lado. Que maravilha. Você não está entendendo. Me aguarde. Vamos embora para casa? Fica de pé comigo. Muito obrigado por terem vindo, no nome de Jesus. Eu posso tirar uma foto depois? A gente junta todo mundo aí, eu faço um selfie? Ou você está devendo muito no mercado? Não? De repente a gente aí faz aquele negócio, sabe aquela coisa, aquela. Pastor, paga meu rosto, meu pai, tá? Vamos lá? Obrigado, meu Deus, pela vida dos teus filhos. Obrigado por tê-los trazido. Isso me encanta, porque tudo tem a ver com o Senhor. É por causa da tua palavra, o Senhor sabe disso. Nós conversamos toda a madrugada sobre isso. Que o Senhor os abençoe e os guarde em paz e em segurança em todo o tempo. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor levante o rosto dele sobre você e tenha misericórdia de você. Que o Senhor levante sobre a sua vida, a sua casa, a sua família o rosto e
guarde você em paz, e que a graça de Jesus, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo permaneça sempre com todos nós, e nós dizemos amém. Amém.